O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, hoje escutávamos esta imagem de Jesus da videira verdadeira. ¿Por que Jesus usou a imagem da videira? Talvez deveria começar comentando isso. Lá, quando os judeus subiam a Jerusalém e chegavam ao templo, então encontravam aí na entrada, no pórtico do templo, encontravam uma imagem de uma imensa videira com uns cachos de uva que, segundo nos conta Flávio Josefo, tinham a dimensão, a altura de um homem. O sea, imagina unos ramos e eram todos cobertos de ouro. Porque os ramos estavam lá na entrada do templo? Isso faz alusão a uma passagem do Antigo Testamento dos Números, do livro dos Números. Aconteceu que quando Moisés chegou à Terra Prometida, ele ficou fora, não? E mandou uns exploradores, não? E falou assim: vão a ver quem está habitando essa terra, etc. ¿no? E quando os exploradores voltaram, eles falaram aquela frase, ¿no? Que é famosa, ¿no? É uma terra que mana leite e mel. E nos conta a Bíblia que aqueles homens traziam, como mostra da terra prometida, um cacho de uva que era carregado por dois homens, como se fosse del tamanho de uma pessoa humana, não? Então, precisamente, esse cacho era o que fazia alusão na porta do templo. O templo era uma imagem da terra prometida onde Deus habitava. Por isso, até hoje, o logotipo, não, do Ministério de Educação de Israel é precisamente dois homens carregando um gigantesco cacho de uvas. Agora, Jesus pega essa imagem, que todos os judeus estavam admirados dela, e então diz: eu sou a videira verdadeira. E aí ele nos deixa uma mensagem. Eu pergunto: qual é a mensagem principal, o coração do que Jesus quer transmitir com essa imagem, com essa parábola da videira? Eu diria que é o segredo do sucesso na vida. Como ter uma vida bem-sucedida. Sucesso todo mundo quer. As empresas, todo mundo luta por entrar, não? Lá nos Estados Unidos, a Fortune 500, aqui em Brasil, o ranking da revista Exame, não? As 1000 ou as 500, não sei quantas são. Se é um escritor, eu quero chegar a ser um best-seller. Se é um ator, se é um cantor, então eu quero ganhar um Grammy, um Oscar. Se é um empreendedor, você quer chegar a finalmente a IPO e ter um sucesso na bolsa. Todo mundo quer ter sucesso. E muitas vezes, por esse sucesso, sacrificamos de tudo. Sacrificamos nossa poupança, sacrificamos nossa saúde, sacrificamos nosso matrimônio, nossa família, tudo. Para quê? Para conquistar
aquele sucesso. Eu diria, as duas grandes métricas do sucesso no mundo moderno é poder e dinheiro. Às vezes o poder primeiro, chegar a um posto muito visível e aí eu consigo dinheiro, ou às vezes ganho muito dinheiro e isso me traz também poder. Mas essas são as duas grandes métricas. Porém, muitas vezes vamos atrás disso e já conquistei o sucesso que tanto queria. E não somos felizes, não temos uma vida realmente realizada. Por isso Jesus hoje nos fala disso. Como ter uma vida com sucesso, bem-sucedida. E aí você vai ao Evangelho e busca onde que Jesus fala do sucesso na vida. E ele não fala. A palavra sucesso não aparece no Evangelho. Hoje, como digo, estamos muito preocupados disso. Mas você vai ao Evangelho e não encontra a palavra sucesso aplicado à vida. Encontra outra palavra. Não é porque Jesus não fala. Jesus fala sim, mas encontra a palavra fruto. E você vai ver que Jesus não fala do sucesso, mas fala sim de dar muito fruto, de ter uma vida fecunda, não? De muito fruto. Qual é a diferença entre sucesso e fruto? Simples. O sucesso é apenas para nós, é individual. A única pessoa que se beneficia do sucesso sou eu, como uma corrida de 100 metros rasos. Não? Se ganha um, os outros perdem. O sucesso é estritamente individual. O fruto, não. O fruto, eu tenho sucesso e então eu beneficio não apenas a mim, também as pessoas que estão comigo. Por exemplo, todos os meus colaboradores na empresa, por exemplo, minha família, a sociedade que me rodeia, todo mundo se vê beneficiado por meu sucesso. É isso que se diferencia o sucesso, segundo o conceito moderno, e o fruto do qual Jesus fala. Então, ele nos dá agora, olha, o segredo da vida bem-sucedida. Insisto, uma vida com muito fruto seria um empresário que ajuda muita gente, porque ele tem sucesso e ele termina ajudando a muita gente. Seria um escritor que, além de ter sucesso com seus livros, ele inspira e transforma, impacta a vida de muita gente. Seria um político, por exemplo, que ocupa um cargo muito importante, chegou a ser muito famoso, um presidente, por exemplo, mas que todo o seu esforço e todo o seu trabalho é servir à nação, servir aos cidadãos, tentar de construir um país melhor, ajudar especialmente aqueles mais carentes, com menos oportunidades, e assim por diante. A fecundidade, o fruto, sempre é usar o sucesso pessoal para ajudar a outros a crescer. E o que nos diz Jesus hoje sobre o sucesso? Duas coisas muito simples através desta parábola da videira verdadeira. Então, vamos comentar essas duas coisas. A primeira, Jesus fala de permanecer unidos à videira. Aquele que permanece unido a mim, diz assim, vou ler o texto de João, que nós escutamos hoje. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, lógico, a imagem é muito eloquente, não? Um ramo que não está conectado com a videira, óbvio, não pode dar fruto. Precisa o ramo estar conectado, receber a seiva para poder viver. Então, eu sou a videira, fala, e vós sois os ramos. Sem mim não podeis fazer nada. Agora, como nós então estamos unidos a Cristo? Se você acompanha, não, as palavras de Cristo no Evangelho, tem três coisas muito importantes. Primeira, precisa cumprir os mandamentos. Eu não posso falar, eu estou unido a Cristo, eu amo muito a Cristo, mas eu não estou nem aí com os mandamentos. Ou talvez não digo isso, mas de fato eu não cumpro os mandamentos. Jesus dizia também na última ceia, esse texto da videira foi pronunciado por Cristo na última ceia. Um pouquinho antes, Jesus fala estas palavras: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nossa morada. Ou seja,
Si alguien me ama, si alguien dice, yo soy cristão, ou seja, seguidor de Cristo, então obedecerá a minha palavra, diz Jesus. E que acontecerá se nós obedecemos a palavra, seguimos a Jesus? Eles verão, ele usa o plural, não diz eu verei, nós viremos, ou seja, a Santíssima Trindade, e faremos nossa morada nele. Ou seja, realmente Jesus vem habitar em nossa alma e em nosso coração. Por isso nós estamos conectados como o gamo com a videira. Porque Deus está morando dentro de nós. O que acontece é que não é simplesmente porque eu quero muito a Jesus. Não, não é tão simples a coisa. Temos que cumprir os mandamentos. Jesus dizia, só aquele que me ama é realmente el que é meu discípulo, é meu amigo. Não podemos dizer que queremos seguir a Jesus e não cumprir os mandamentos. E depois diz Jesus que sem mim não podeis fazer nada. O que significa não fazer nada? Nada na ordem da graça. Que al final, essas são as coisas importantes. As coisas deste mundo, o terreno, sim, nós podemos fazer. Mas isso não é importante. Jesus chama isso aos bens materiais, a todas essas coisas. Ele chama de as coisas pequenas. Não? Se vocês não são fiéis nas coisas pequenas, quem confiará as grandes? As pequenas são as deste mundo. As grandes são as espirituais. Aquelas da ordem da graça. Jesus chama o alheio. Se vós não sois fiéis com o alheio, quem vos concederá o que é próprio? O que é alheio? São as coisas da terra. Por que são alheias? Porque nós não podemos possuí-las materialmente, mas al final nós partimos e não podemos levar elas. O próprio é o que você conserva sempre e leva depois no reino dos céus. Então, não podeis nada, se entende, na ordem da graça, mas é isso o realmente importante em nossa vida. É isso que nós temos que guardar, acumular e construir para poder, no dia em que nos encontremos, que nós encerremos a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra, levemos conosco para o reino dos céus. Então, a primeira coisa, cumprir os mandamentos. A segunda, receber os sacramentos. Esta é uma consequência da primeira. Se eu cumpro os mandamentos, então eu posso receber os sacramentos. Isto também é importante. Nos sacramentos é a presença de Cristo vivo, real, em meio de sua igreja. Quando Jesus veio ao mundo, ele estava no reino dos céus, porque ele seguia sendo Deus, mas ao mesmo tempo, ele estava na terra, com Pedro, com João, com Tiago, com Andrés, com todos eles. Porque, enquanto homem, ele estava em duas partes. Ele estava no reino dos céus e ele estava também na terra. Agora, Jesus, Deus, está lá no reino dos céus, mas também sigue estando aqui presente. Onde? Nos sacramentos. É aí que nós encontramos a Jesus. Vivo, real. Quando um padre bautiza, não é o padre que faz dessa criança um filho de Deus. É Jesus Cristo. Porque ele se faz presente através do sacerdote. Quando eu consagro o pão e o vinho, não sou eu que consagra, eu não tenho poder de consagrar. É Cristo que, através de mim, quando eu repito as palavras da consagração, ele converte o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Quando eu absolvo um pecador, não sou eu que lhe perdoo. Imagina, quem sou eu para perdoar os pecados? Não sou eu, é Jesus, quem, através do sacerdote, ele absolve os pecados, não? Que foram confessados. E Jesus dizia a Pedro, o que você ate aqui na terra será atado lá no céu. Então, receber os sacramentos é receber a Cristo. É a presença real de Cristo no mundo. Queridos irmãos, eu sou sacerdote, eu consagrei a minha vida na igreja. Vou te falar uma coisa, a minha igreja, se ela não me pode dar a Cristo, não me interessa. Não me interessam seus livros, suas bibliotecas, suas universidades, seus colégios. Não me interessam seus rituais, não me interessa sua moral, não me interessam suas igrejas e suas basílicas preciosas, maravilhosas que existem no mundo. Nem me interessa o ensinamento moral e tudo. Nada disso me interessa. Se ela não tem
realmente a Cristo presente na igreja, apaga e vamos. Eu não tenho sentido. É Cristo que me perdoa os pecados. É Cristo que me dá os méritos que eu não posso ganhar sozinho. É Cristo que me faz filho de Deus. E é Cristo que me leva e me abre as portas do reino dos céus. Se a igreja não me pode dar a Cristo, a igreja não me interessa. Essa é a importância dos sacramentos. Imagina. Então, às vezes as pessoas criticam, não? A igreja não deixa receber o sacramento porque, por qualquer motivo, não? Porque estou em pecado. Então, lógico, porque é que é a presença real de Cristo. Não é uma proibição da igreja. É o próprio Cristo que falou. Não? Eu só não posso recebê-lo apenas em aparência. Eu devo recebê-lo com o coração preparado. Realmente, no solo físicamente, mas sobretudo espiritualmente, porque Cristo está realmente presente no sacramento e especialmente na Eucaristía. Agora, primeira coisa, dissemos, cumprir os mandamentos. Segunda, recibir os sacramentos. E assim eu estou unido a Cristo como o ramo está unido à videira. Terceira, lendo a palavra, escutando a palavra de Deus. Eu preciso também escutar essa palavra, meditá-la, conhecê-la. Não adianta falar, olha, eu sou um cristão, mas eu não sei o que fala Cristo, o que fez Cristo, o que pensa Cristo. Na Bíblia você encontra o manual, em certo sentido, o manual para a vida. Você precisa, tudo o que nós precisamos para viver uma vida bem-sucedida, estar sempre unido a Cristo, fazer em todo a vontade dele, tudo está na Bíblia. Olha, São Paulo, ele recomendava a um de seus discípulos, a Timóteo, que ele depois, São Paulo conheceu a Timóteo quando era uma criança. Acompanhou ele, adolescente, aí ele se tornou padre, seguidor de São Paulo, e ele virou bispo de Éfeso. E Paulo queria ele como um pai quer um filho. E aí então ele escreve umas cartas que estão na Bíblia para Timóteo, seu discípulo, o bispo de Éfeso, e ele falava a Timóteo deste jeito: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os cegos e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, a Bíblia é a palavra, é o manual de instruções da vida. Alguns pais dizem assim: pai, ser pai é muito bonito, o problema é que as crianças não vêm com manual de instruções. Eles vêm sim, aí está na Bíblia. Tudo o que precisamos saber está aí. É verdade, não é tão simples, não? Mas para isso está a igreja, para ensinar-nos o caminho, como se faz esse caminho da vida do jeito certo. E tudo está na Bíblia, como dizia São Paulo. Você está triste? A Bíblia tem uma palavra para você. Você está cansada? Então, ou cansado? A Bíblia tem uma palavra para você. Você está afastada de Deus ou tem que tomar uma decisão muito importante. Acredite, a Bíblia tem uma palavra para você. Lo que diz São Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, útil para ministrar a verdade, para ensinar, para repreender, para corrigir, para ensinar, etc. Tudo está aí. Eu gostaria de destacar isso. Para ensinar a maneira certa de viver, diz São Paulo a Timóteo. Para quê? Para que tenham plena capacidade, pleno preparo para realizar as boas obras que vocês vieram a fazer aqui na vida. Como diz na carta aos Efésios também. Nós viemos a fazer umas boas obras. Então, aí está. Se você compra um carro, a primeira coisa que você faz é ler o manual, ou deveríamos fazer, ler o manual de instruções. Imagina que um dia você compra um carro muito legal, um Porsche, não? Assim, bem bonito. E diz assim: mas este Porsche me custou muito dinheiro, eu lo cuido, eu não uso de qualquer jeito. Então, eu não vou colocar gasolina nele, com esse cheiro todo maluco, todo mal, ruim. Eu vou colocar nele champanhe. E eu não vou colocar óleo, não, aí fica tudo sujo, não, com óleo, o motor. Eu vou colocar marmelada, porque é tão gostosa a marmelada. Você acha que esse carro vai durar?
Difícil, verdade? Então, a vida é igual. Eu não quero fazer isso que Deus fala. Não, eu vou fazer outra coisa. Então, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas para eu saber o que tenho que fazer em cada momento, eu preciso sim a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto desta parábola que nós aprendemos é permanecer em Cristo. Para permanecer em Cristo, temos que, primeiro, que foi o que dissemos, já esqueci, imagina, cumprir os mandamentos. Segundo, receber os sacramentos. Terceiro, ler, meditar constantemente a palavra de Deus. Mas Jesus não falou só isso. Ele falou mais uma coisa. Ele diz também, precisamos dar frutos de boas obras. Este é o segundo ponto. O primeiro ponto era permanecer unidos à videira. Lembram o texto que lemos? Depois ele fala de dar fruto de boas obras. Eu vou mostrar para vocês. Isso está no versículo 2 do texto que escutamos. Aí Jesus diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele, se refere ao Pai, que é o vinhateiro, corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Então, não basta apenas estar unido à videira. Eu posso estar unido, mas se eu não dou fruto, vai chegar o Pai e ele vai cortar. Esta é uma ideia que Jesus repete muito no Evangelho. Nós encontramos muitas parábolas. Não basta estar unido no sentido de amar muito a Jesus, eu quero muito a Ele e tal, e eu escuto a palavra, eu leio a Bíblia, se depois essa palavra não se converte em obras concretas. Lembram aquela parábola da casa sobre rocha? Ela começa com estas palavras: aquele que escuta minhas palavras e as coloca em obra, é como aquele que construiu a sua casa sobre rocha. Ou seja, às vezes a gente pensa assim: eu construyo a minha casa sobre rocha. ¿Por quê? Porque eu amo muito Jesus. Não, não basta amar Jesus. Jesus falou: aquele que escuta minhas palavras, mas as coloca em obra, esse é como aquele que construiu a casa sobre rocha. Quando o rei julga al final da vida, no juízo final, ¿vale? Porque tive fome e você me deu de comer, porque tive sede e você me deu de beber, porque estava nu, porque estava na prisão e você me visitou, etc. Ou seja, coisas concretas, obras concretas é o que conta. Tiago, o apóstolo Tiago, disse assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes. É isto. Talvez uma das parábolas em que Jesus mais insiste disto é a palavra do semeador. Lembram? Diz assim, ele começa Jesus falando deste jeito: o semeador semeia a palavra. Ou seja, a semente é a palavra de Deus. Mas aí uma cai em terra boa, em terra dura, outra cai em terra com pedras, outra cai entre espinhos. Ou seja, a palavra de Deus, eu posso estar meditando, eu posso estar lendo, eu posso estar escutando, eu posso estar indo à missa todo domingo, posso estar assistindo à missa por internet sempre, mas se eu não coloco em prática essa palavra, é como a semente que caiu na terra dura, que foi, como se diz, asfixiada, ¿no? Pelos espinhos, etcétera, etcétera, ou pelas pedras, ou porque os passarinhos comeram elas e levaram. A palavra chegou em mim, mas não deu fruto. Então, o que significa dar fruto? Significa colocar em prática a palavra de Deus. Então, pense sempre assim. Aqui nos encontramos, eu sei que muitos de vocês estão todo domingo aqui nesta missa e eu estou feliz e agradeço muito. Eu me encontro com muitos de vocês e me falam: padre, eu sempre assisto a missa no domingo. Que bom, mas não basta escutar a palavra. Lembre-se muito disto. Você termina a missa, faça suas anotações e diga: esta semana, esta palavra não vai ficar apenas em palavra. Eu vou colocar em prática. Eu vou fazer que essa semente que caiu agora no meu coração dê fruto. Senão não vai servir. Aí é interessante que Jesus
como diz Tiago, não? Sejam praticantes da palavra, não só ouvintes. Aqui é interessante então o que diz Jesus. Ele fala que o pai, que é o vinhateiro, ele faz duas ações diferentes, uma com sinal positivo e uma com sinal negativo. A primeira é negativa. Diz assim: quando um ramo não dá fruto, o que faz o pai, o vinhateiro? Então vai e corta. E ele diz que esse ramo seca e depois joga no fogo. O que significa isso? Nós sabemos o que significa isso. Na vida, muitas vezes, nós, quando tentamos fazer muitas coisas, sabe o que acontece? Não fazemos nada bem. Se você se quer especializar e estudar de tudo, então você não termina destacando em nada. E na vida espiritual é parecido isso. Quando nós não damos fruto, quando nós não damos frutos, é mais bem quando nós não estamos colocando em prática a palavra. Nós fomos à missa muitas vezes e escutamos a palavra, mas ao final a minha vida seguiu sendo sempre e estando sempre em pecado. Eu não rejeitei o pecado, que isso é o que corta a minha união com Cristo, lo que me impede estar em conexão com Cristo, como o ramo com a videira. Então, o que diz a Bíblia? Nós sabemos que, igual como diz Jesus, que vem o vinhateiro e corta, assim também acontece conosco. Cedo ou tarde, todos sabemos que nosso destino é chegar ao céu. Esta vida passa. Então, chegará um momento no qual a vida termina. Acabou. E se você não deu fruto, aí Jesus usa a imagem do fogo. Esse ramo é pego por vinhateiro, não? E jogado no fogo, que é a imagem da condenação. Uma imagem dura, uma imagem assustadora. Se nós não damos fruto em nossa vida, nós seremos jogados fora. Seremos cortados não para ir ao céu, porque eu amei muito a Deus, mas eu nunca coloquei em prática o que Ele me ensinou. Então, isso não vai servir. Essa é a primeira ação. A ação, eu diria, negativa, hostil. A segunda também corta. Quando ele diz, quando um ramo dá fruto, o vinhateiro também corta. Mas ele não usa a palavra corta, ele usa a palavra poda. Ou como leímos hoje na Bíblia, usa a palavra limpa. A diferença é que a poda não é um ato hostil contra a vinha, a videira. Não? É um ato de selecionar. Aí se aplica o que estava falando antes, eu me confundi. Nós muitas vezes tentamos fazer tantas coisas que al final não fazemos nada bem. Ou tentamos aprender de tudo e al final não destacamos em nada. Na vida humana isso acontece. A gente precisa às vezes deixar de lado algumas coisas para focar. A vida é escolher, e escolher significa renunciar. Não podemos fazer tudo. E quando nós renunciamos, é precisamente para dar força às coisas mais importantes e deixar as secundárias de lado. Quando você não poda uma videira, sabe o que acontece? Ela cresce de um jeito descontrolado. As uvas têm tantos cachos de uva que as uvas são pequeninas. Elas não chegam a amadurecer. Elas estão azedas, elas estão amargas. Por quê? Porque a videira não foi cortada, não foi podada devidamente. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Quando nós damos frutos, quando nós estamos colocando, Ele também às vezes permite essas provações, essas dificuldades na vida. E nós perguntamos, por que Deus me castiga? Eu que fiz de errado? Não, Deus não está te castigando. Você tem que distinguir entre castigo e poda. Deus está te podando. Por quê? Porque você está dando fruto. Mas Deus acha que você pode dar muito mais fruto ainda. Essa é a questão. E na vida toda, e quando nós podamos, isso não é só coisas, folhas secas e flores secas. Sabem, eu quando trabalhava no seminário, estava encarregado, o primeiro trabalho que eu recebi foi precisamente de podar as rosas do jardim. Era um jardim muito grande e tínhamos um monte de rosas. E aí o padre me falou, irmão, agora você vai ser encarregado de podar as rosas, e me deu uma tesoura. E então eu fui, cortei as flores secas e as folhas secas das rosas. E quando o padre voltou e viu tudo isso, falou, mas irmão, o que você fez?
Não, eu estava podando, falei. Não, assim não se poda. Vocês não sei, já viram as rosas, não? É um tronquinho pequeno e depois tem um ramo bem longo com a rosa lá em cima. Então ele vai embaixo e corta. E corta tudo, não apenas as flores secas, também as flores bonitas. As rosas bonitas. E eu falei, padre, mas essa está bonita ainda. Tem que cortar. Acabou o verão, chegou o outono. Agora, tudo isso, a única coisa que faz é tirar a força da rosa. Você tem que cortar tudo para que na próxima primavera ela brote de novo, com rosas novas e muito fortes e bonitas. É assim que nós fortalecemos a planta. Isso acontece na vida. As pessoas que dão fruto também passam provações, também passam sofrimentos, também passam por dificuldades. Por quê? Porque Deus acha que você pode dar mais fruto. As pessoas me perguntam, padre, mas eu tenho uma família bonita, nós somos tementes de Deus, vamos à missa sempre, e olha o que aconteceu conosco. Deus está te podando. Tenho uma empresa, tudo certo, padre, eu pago todos os meus impostos, tenho todos os meus funcionários, CLT, e faço tudo direitinho. E olha este problema que estou tendo. Deus está te podando, porque você pode dar muito mais que isso. Não confundamos castigo com poda. Sabe o que acontece? É a arte de saber tirar. Leonardo da Vinci dizia que a escultura é a única arte de saber tirar. As outras artes, se você percebe, são todas de agregar algo. Se você pinta, você agrega pintura, tinta, não? Em cores, em um quadro. Se você é um compositor musical, então você agrega notas, vai agregando cada vez mais e mais notas. Se você é um arquiteto, você tem que agregar tijolo sobre tijolo para construir uma obra. A escultura, não. A escultura é tirar coisas. Tem uma história que contam de Michelangelo. Michelangelo estava caminhando um dia com uns amigos, não? Lá por Florencia, e encontrou lá na rua, não? Uma pedra de mármore semi-enterrada, e de pronto Michelangelo olhou para essa pedra e falou: aí está um anjo preso e eu vou resgatá-lo, não? Então ele pediu aí a seus ajudantes levar essa pedra para a sua oficina, e aí começou a lapidar, a bater sobre a pedra e a tirar o que sobrava, e efetivamente apareceu uma obra muito bela, um belo anjo de mármore. Pois bem, em certo sentido, Deus é assim conosco. Ele não vê o que nós somos, ele vê o que nós poderíamos chegar a ser. E às vezes, ele tem que tirar algumas coisas de nós. Os nossos egoísmos, os nossos desejos, os nossos projetos que não são de Deus, as nossas preguiças, enfim, as nossas comodidades, a nossa mediocridade. Ele tem que tirar isso. Para quê? Para que surja a bela imagem de Cristo. Isso dizia São Paulo aos Romanos. Dizia que ele nos predestinou para serem imagem de seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que reproduzir a imagem de Cristo. Como dizia São Paulo aos Romanos, então precisa Deus muitas vezes tirar, como digo, nossos egoísmos, nossa soberba, nossa sensualidade e todas essas coisas que estão sobrando e que estão fazendo feia a obra. E claro, quando Deus faz isso conosco, doe. Lógico que doe, porque nós estamos apegados a essas coisas. É o que diz a carta aos Hebreus. Olha o que diz a carta aos Hebreus. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e de paz. Exatamente, quando Deus nos corta, quando Deus nos poda, doe. Isso produz frustração, como diz a carta aos Hebreus, mas depois isso não é estéril. Isso produz um fruto. Qual? Fruto de justiça, que na linguagem da Bíblia é sinônimo de santidade. Ou seja, nós amadurecemos, nós crescemos. Você está passando por um problema, uma dificuldade econômica, de saúde, de relação com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Não importa. Acredite.
tudo pode ser usado para o bem. Não é automaticamente que todas essas provações vão convertir-se em um bem para nós. Nós temos que colaborar. Se eu fico me queixando, se eu fico revoltado com Deus, se eu fico protestando porque Deus como permite isso, e eu me afasto de Deus por causa desse sofrimento, por causa dessa dor, então, lógico, essa dor não me ajuda a crescer. Eu tenho que colaborar com Ele. E assim, então, Ele faz de mim, faz um crescimento espiritual, eu posso amadurecer interiormente e ser mais parecido, como dizia São Paulo na carta aos Romanos, à imagem de Jesus. É isso que Ele quer formar em nosso coração. Queridos irmãos, então, essas são as duas coisas. Você quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso e, ao final, olhar para trás com orgulho, com satisfação. Olha, eu fiz tudo o que devia, estou em paz, posso enfrentar agora o meu encontro com Deus com plena paz no coração. Estes são os dois conselhos que Jesus nos deixa com essa parábola da videira. Primeiro, permanecer unido a Ele através de cumprir os mandamentos, de receber os sacramentos e de escutar, meditar constantemente a palavra de Deus. E a segunda, saber colaborar também conosco, dando frutos de boas obras em toda a nossa vida, cada momento, e talvez esta é a última reflexão e já termino. Olha, os frutos de uma vida bem-sucedida, como Jesus quer, não chegam instantâneos. Elas levam tempo. As coisas de Deus levam tempo, não surgem de um dia para outro. Deus faz um cogumelo da noite para o dia, sim, mas se você quer um belo carvalho, você tem que esperar muitos anos. Imagina que aqui o padre decide, para poder ajudar aqui o instituto a crescer, eu decido abrir uma marca de vinho. Vou fazer uma marca de vinho, não? Se vai chamar fast wine, ¿no? Así como fast food, comida rápida, este se va a llamar vino rápido. Y el eslogan de ese vino va a ser igual que Sedex, ¿no? Plantó, bebió. E eu pego o vinho e lo coloco à venda e não deixo envelhecer ele. Você acha que o vinho vai ser bom? Você acha que isso vai dar certo? Não, ninguém vai querer comprar um vinho amadurecido com pressa e que não tem o bom sabor. Não funciona. As coisas de Deus, as coisas que valem, as coisas boas e mais uma vida bem-sucedida, cheia de fruto, como Deus quer, precisam tempo. Então, junto com tudo o que já falamos, nós temos que saber perseverar e esperar. Mas acredite, se você faz isso, vai dar certo e você vai ter uma vida muito bem-sucedida e com muito fruto. Era isso também que Jesus falava a seus discípulos. Ele dizia: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para irdes e dardes fruto, e vosso fruto permaneça. Então, Deus quer sim que nós temos uma vida cheia de fruto. Ele vem a trazer vida e vida em abundância, e quando nós estamos cheios de vida, não podemos senão dar muito fruto e, portanto, ter uma vida bem-sucedida como Jesus quer. Só que temos que saber colaborar com Jesus e saber esperar. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos ajude sempre em nossa vida a permanecer unidos a Ele e a dar muito fruto. Que assim seja. Vamos agora a fazer a nossa profissão de fé.